Pode Ser Humano começando na sua tela ou no seu tocador de áudio, não importa. O importa é que você está aqui acompanhando com a gente. Você sabe que aqui no Pode Ser Humano a gente sempre traz coisas sobre gestão, empreendimentos, pessoas, tudo isso que tem a ver com o mundo corporativo, com o mundo de negócios, com o mundo de pessoas, a gente traz aqui. E hoje a gente tem uma pessoa muito legal, que tem uma ideia incrível. Nós vamos falar sobre empreendimentos incríveis por aí. Fique ligado, curte o canal, se inscreve aqui no canal, que ajuda muito a gente e ajuda a levar também essas informações que você já curtiu aqui pelo canal. Então curte aqui, dá o joinha e tá ótimo. Vamos falar com Emília Rabelo. Olá. Emília, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada a quem está assistindo, quem está ouvindo, quem está seguindo. Muito obrigada, gente. Emília, vocês vão amar a iniciativa que ela trouxe aqui pra gente, que é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui. Daqui a pouco a gente conta, fica ligadinho. Olha, ela é jornalista de formação, é publicitária, criativa de carreira. Olha, vai contar um pouco pra gente sobre isso. E empreendedora por vocação. Já nasceu empreendendo? Como que é esse negócio de vocação? Eu acho que empreendedorismo é uma vocação. Eu comecei a empreender aos 24 anos. Eu não vi, outra alternativa a não ser empreender. E você chegou a ser CLT, carteira... Eu tentei ser, mas eu fui demitida. Ou seja, realmente... Porque eu acho que quando você é empreendedor, você é inquieto por natureza. Então, e aí eu tinha ideias que eu queria realizar, que eu queria fazer, e ficar dentro de uma empresa me agredia muito, cumprir determinações, né, as orientações do meu chefe ou do meu estágio. Então, eu acabava não conseguindo entrar ali e era demitida. Então, assim, durante muito tempo eu me senti uma loser, porque eu não conseguia parar nenhum emprego. Eu queria fazer uma carreira como jornalista nos grandes veículos de comunicação. Até que eu falei, gente, eu não dei para isso, eu sou, um lado B, sabe? Eu sou uma loser e vou ter que fazer uma empresa, porque ninguém... E aí eu comecei a fazer... Ninguém me quer. Você ficou nessa bad? Porque ninguém me quer. Fiquei total nessa bad, porque ninguém me quer. Enquanto meus colegas todos da faculdade, né, estavam na Globo, estavam na Band, estavam fazendo carreiras nos grandes veículos de comunicação, que eu almejava também, e que eu, não tinha conseguido. E aí eu fui trabalhar, enfim, de maneira autônoma, criando, né? Enfim, criei minha maneira de trabalhar, minha primeira empresa. E minha família também. A Emília não conseguiu emprego, a Emília sempre demitida, até que... Nossa, você era aquela sobrinha que eles comentam no jantar. Exatamente, a ovelha negra da família. A Emília é realmente... nossa, a minha tá trabalhando aqui ali. Emília não. A Emília agora resolveu fazer uma empresa, tá aí trabalhando. Vamos ver se agora vai, né? Porque... Sei, assunto de família. Assunto de família, exatamente. Agora, Emília, você falou um negócio interessante, né? Você falou assim, nossa, eu não tinha esse perfil, eu tinha um perfil inquieto. Hoje, para ser funcionário, a gente tem que... Como é que é? Eu vejo que as características estão mudando bastante do funcionário, tanto é que não é à toa que a gente teve o Quiet... Não, Quiet não, estou misturando as coisas aqui. O Great Resignation, não é Great, é Big Resignation. Um monte de gente pedindo conta, saindo. Sim. Você acha que essa inquietação está nascendo, aflorando mais? Porque eu acho que isso que você teve e tem não era uma característica muito forte, né? Eu acho que agora passa a ser. Mas quais características você tinha que você identificava que não dava para ser uma carteira assinada das 8 às 5, das 8 às 6? Não sei, cara. Eu acho que tem muito modismo de internet, assim, sendo bem sincera, sabe? Essa coisa de, todo mundo tem que empreender, todo mundo tem um empreendedor dentro de você. Mentira. Isso é mentira. Não é? Claro que é. Aí, tem gente que quer realmente ter um trabalho, sabe? Ter o conforto, ter a segurança de um trabalho seletizado ou que seja dentro de uma organização, que a pessoa pode ser PJ, né, e prestar serviço para outras empresas, mas a questão de você comandar uma organização, ela demanda uma liderança, uma inquietude, sabe? E saber empreender é você acordar com um Doberman do seu lado todos os dias. Todos os dias. Desculpa, de bater. Não. Todos os dias, tá sabe? Bom aqui?
É você acordar com uma... Ficar mais próximo aqui do microfone. Ele bom. pediu, ou põe ele perto de você. É você acordar, sabe, como uma labareda, sabe? Tipo, de fogo, de cara, vai fazer, vai correr, porque você tem que pagar suas próprias contas, você tem que pagar as contas da empresa, dos funcionários, né, dos colaboradores, sabe, dos parceiros que estão dentro de você. Você tem dúvida se aquele sonho, se aquele empreendimento vai realmente acontecer. Então, nem todo mundo quer fazer isso, porque é doloroso, assim, é como se eu sou assim, é a dor, a delícia de ser o que é. Eu sou assim, eu sou essa pessoa, eu vou ter que conviver com esse Doberman dentro de mim. Gente, entendeu? Você falou dessa metáfora, eu fiquei imaginando. Mas é um Doberman mesmo, cara. É um Doberman. Eu estava aqui em São Paulo, eu morei em São Paulo muitos anos. E aí, ontem eu cheguei... Você não é de São Paulo? Não moro mais em São Paulo. E aí, ontem eu cheguei... E eu lembrei quando eu morava aqui, que eu estava na segunda virada da empresa, que realmente eu tinha ansiedade, assim, sabe? Essa ansiedade muito grande. E como eu tinha uma qualidade de vida ruim, entendeu? Ansiosa, sabe? Porque eu queria saber se eu ia conseguir chegar do outro lado. E aí só o tempo dirá, entendeu? Minha mãe falava, vai dar certo, Emília, mas será? Já deu, mas não deu nada, sabe? Porque você sempre, quem é empreendedor, vai colocando sempre uma meta maior. É como assim, já nadei nessa piscina, eu quero uma mais funda. Já nasci, eu quero uma mais funda, agora eu quero atravessar o oceano, entendeu? Então, esses desafios, sabe, que um empreendedor se coloca. E nem todo mundo precisa ser um empreendedor de nascença, entendeu? A minha própria irmã, que é uma pessoa sou super próxima dela, a gente tem 1 ano e meio de diferença, a gente troca muito, ela tem um perfil corporativo. Então, ela fez MBA nos Estados Unidos, sempre trabalhou em grandes organizações, e isso alimenta ela muito bem, entendeu? Fazer parte daquele mundo. E também, assim, o mundo corporativo também, ele traz desafios para os profissionais. Não é que o mundo corporativo seja frio, seja enfadonho, crachá, nada disso. Pelo contrário, né? Você fazer parte de uma grande organização é você também entregar coisas para o mundo maiores até, né? Que é muita gente trabalhando junto. Então, também tem um prazer muito grande dentro dessa escolha de carreira. Então, aí quando você tem essa coisa de que agora as pessoas têm essa inquietude, eu não sei, eu acho que veio também de quem trabalha nessas empresas grandes não suportar mais essa coisa de você trabalhar altas horas, não ser reconhecido, e aí não ter, sabe, o PL no final do ano, do final do mês, enfim, sabe, não ter a remuneração que essas grandes empresas prometem, muitas vezes não entregam, e aí o cara se sentir explorado e se querer sair, sabe? Eu acho que esse marco pós-Covid, que as pessoas puderam trabalhar dentro de casa, gerou uma reflexão a todos de, gente, que vida era aquela que a gente tinha, que a gente acordava às 5h30 da manhã, deixava o filho no colégio e corria para o trabalho, trabalhava, saía depois às 8h, quando eu tinha rodízio, às 9h, para não pegar o trânsito e, sabe, alguém pegava o filho no colégio, você dava um beijo de boa noite na criança, entendeu? E você depois não via. A casa virava depósito de criança ou ficava dentro de uma creche, sabe? Berçário infantil, entendeu? Então, eu acho que os colaboradores, os profissionais, eles querem uma vida, né? Querem, de repente, fazer uma yoga meio-dia, você está trabalhando de home office. Por que não? Se eu posso almoçar em meia hora e fazer... Sabe, isso me traz um ser humano, né? Um profissional melhor até para o trabalho. Claro. Então, eu acho que essas demissões, eu não vou mais me sujeitar, entendeu? Eu não preciso mais me sujeitar. E aí eu acho que realmente, né, ou quem está empreendendo, ou quem é seletizado, ou presta serviço para várias empresas, a gente já está, né, no momento de reaquecimento econômico que se pode escolher e falar, eu vou tomar essa proposta ou aquela proposta e se valorizar perante o mercado de trabalho, de maneira em geral. Sim, e isso parte de um autoconhecimento, né, Emília? Parte da gente se conhecer, entender o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente quer promover, o que a gente não quer promover, o que a gente quer passar, o que não queremos passar. Eu acho que é esses caminhos que a galera que assiste, todo mundo que está pensando em carreira, pensando em vida profissional, tem que pensar um pouco. Que preço que eu quero pagar, né? Exato. O que eu quero abrir mão do que eu não abro mão. Acho que essas são umas perguntinhas que você pode responder até para ver que caminho você vai seguir. Bom, você respondeu todas elas e deu todas, vamos empreender.
E aí começa, então, o seu sonho de um empreendimento. Não sei se esse que você está hoje, que você vai contar agora pra gente, foi desde o início ele, ou se teve outros? Foi o segundo. O segundo. Eu tô no meu segundo filho. O segundo casamento. Pensando no terceiro. Cara, mas é um casamento, é um casamento. Eu acho que é um casamento. Cara, empreender realmente é uma coisa das entranhas que sai. Essa empresa, eu comecei uma primeira empresa em 2004, enfim, uma empresa de representação, uma empresa de mídia, de criação de veículos de comunicação alternativos, onde a mídia convencional não chegava com autenticidade, enfim. Então, esse foi o primeiro empreendimento. E o segundo foi o Outdoor Social, que é a empresa, né, que hoje, enfim, é a mainstream, né, o que alavanca os negócios, é o que a gente, né, enfim, trabalha todos os dias aqui em São Paulo e em todo o Brasil, que é fazer publicidade nas favelas do Brasil, gerando renda ao mesmo tempo. Conta pra gente como é que funciona isso. Então, esse veio, na verdade, como para você ver, né, que o próprio mercado demandou. Eu sempre falo isso também quando vai empreender, que é tipo, não copie alguma ideia já pronta, assim, sabe? Veja o mercado, olhe o mercado com perspicácia e veja o que o mercado precisa, porque aí você entra sozinho no oceano azul. Do que falar, sabe? Do que aquele empreendimento de manada. Paleteria mexicana. Sim, todo mundo paleteria casa mexicana. de bolo. Casa de bolo. Mundo né? E aí você começa já a nadar no red market e você, sabe... Porque você já está fazendo agora. E aí você, de repente, não faz com autenticidade. Né? Eu vou porque deu certo, porque eu vi alguém fazendo certo. Sabe? É tão mais bacana, assim, é mais doloroso, de novo, né? É mais... Arriscado. Mas é tão bacana você falar, cara, o mercado precisa disso, vou lá fazer. Vou fazer um MVP e vou colocar isso no ar. É muito mais para... Deu certo, cara, deu certo, sabe? Então, escalou. É muito mais vibrante, entendeu? Então, na época... Eu tive uma demanda de fazer uma campanha dentro da favela da Rocinha e outras favelas do Rio de Janeiro, por uma telefonia, para Claro. E a gente queria fazer, né, carro de som, outros tipos de mídia que a gente não conseguiu viabilizar pelo parceiro que a gente tinha. E aí eu já tinha, enfim, lido um livro chamado Banqueiro dos Pobres, onde eu aprendi o que era um modelo de impacto social, que é o modelo de você gerar renda ao mesmo tempo, né, que opera o seu negócio, ou seja, diferente da ONG, né, que você primeiro tem a lucratividade de uma empresa, aí essa empresa vai lá, pega um pedaço do lucro e entrega para a ONG poder fazer o trabalho dela social. No negócio social, não. No negócio de impacto, não. Dentro do seu próprio modelo de negócio, você inclui dentro dessa cadeia produtiva pessoas, né, em vulnerabilidade social ou pessoas que, enfim, que poderiam acrescentar a sua renda, não necessariamente precisam ser vulneráveis sociais. E aí... Eu fui à Rocinha, enfim, entendendo como é que eu poderia fazer comunicação ali dentro, né? Como é que eu poderia trazer meios de comunicação e criar alguma coisa que fizesse sentido para o anunciante, né? E que tivesse impacto, de fato, dentro daquela favela, né? Que realmente, né, gerasse, né, a movimento de compra dos cartões pré-pago, que era uma campanha de cartão pré-pago. E aí eu fui à Rocinha fazer um estudo de caso, né? E aí veio também... E tudo na vida é sempre vivência, né? Então, como eu já fui jornalista, eu já tinha, sabe, feito uma série de matérias na Rocinha. Assim, sou carioca sempre, de uma maneira e outra, tem uma relação com a favela muito próxima, porque no Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, eu acredito de outras cidades, a periferia ela está mais realmente perifericamente, né, como a palavra diz. No Rio de Janeiro, ela tá no cartão postal, né? Você vê lá, dois irmãos... o Vidigal, né? Você vê a Lagoa Rocinha. Então, essa favela está dentro do cartão postal da cidade, do mainstream, da Zona Sul do Rio de Janeiro. E, então, a favela sempre fez parte da minha vida. Então, eu estudei em colégio público, eu tinha muitos colegas que moravam, né, dentro das favelas, então sempre subi muito favela. Porque algumas pessoas me perguntam, mas você não teve medo de subir? Fala, não, tipo, eu já tinha subido, não era uma coisa, a primeira vez que eu entrei numa favela. Não, já tinha subido. Então, eu fui lá, né, eu chamei um mototáxi, falei, olha, eu estou fazendo um trabalho, uma pesquisa, quero entender
o comércio local usa para, enfim, se comunicar. E aí tinha muita faixa, como, né, inclusive cantada na música do Zeca Pagodinho, a faixa amarela bordada com o nome dela. Você lembra dessa música? Eu não lembro dessa música, não, mas pode cantar um pedacinho para ver se eu lembro. Cara, como é que eu vou contar essa música? Ai, cara, eu não vou conseguir cantar também, não. Mas ele fala, a faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Ah, tá. Então tinha um versinho. Tem um versinho. E aí tinha muita faixa e estavam muito rasgadas, estavam todas falhadas. Isso eu não podia entregar para o meu anunciante. E, ao mesmo tempo, tinha muita placa, porque você era época de eleição secundária, ou seja, vereador, prefeito, e vereador é aquela profusão de propaganda política. Então, eu falei, e as propagandas políticas estavam inteiras, as placas estavam inteiras. Eu falei, cara, Curioso. Isso. Porque é aquele propileno, né? Aquele P3, aquele P2. Okay, então, material. E a faixa é de pano. Sim, então, por isso que rasga, né? Aí eu falei, cara, é isso, vai ter que ser, né? Um formato de faixa, mas nesse material de polipropileno, e aí eu vou chegar nesse formato. E aí, como eu já tinha ali, você vê que tudo na vida, né? De novo, né? Eu estudei jornalismo, depois fui lá e pude subir a favela sem ter medo de subir a favela, né? Eu tinha lido o livro do Yunus, por exemplo, em 2009. Em 2012 eu tive essa ideia. Então, sabe, as coisas vão entrando, sabe? Construção, não é do dia para noite. Não é do dia para noite. Isso é legal. Às vezes a gente acha que vai dormir e acordar com uma super ideia. Sim. E não é uma construção, né? É uma construção. Por isso que eu sempre falo algumas pessoas, mas Miriam, como é que faz, sabe? Eu falei, cara, tem que ser uma curiosa quanto mais, assim, sabe? E consumir bastante informação, mas dentro do que você acredita, dentro do que você gosta, sabe? Não adianta forçar a barra, sabe? Eu não sou professora de TI, por exemplo. Eu não gosto de saber de programação. Eu vou ficar lendo programação para quê? Só para falar que eu entendo, entendeu? Eu sou uma profissional de comunicação, eu gosto de pessoas. Então, eu vou me aprofundar nisso, entendeu? E aí, daqui a pouco, faz-se a luz, entendeu? E, enfim, me perdi. Onde é que eu estava falando? Não tem problema, se perde, a gente já resgata, já volta por outro caminho. Quando você estava falando, né, que você subiu tudo e o anunciante que te fez essa demanda, falou, eu quero anunciar, quero que seja comunidade favela, ele que fez essa demanda para você? Entendi. Então, eles começaram a verificar que tem um lugar ali... Sim. De altas possibilidades, que é favela, comunidade. Que muitas vezes é ignorado por muitos empresários. Exatamente. Mas que é um pessoal que consome, obviamente, né? Exatamente. E aí te deram essa demanda, e aí você tinha lido esse livro aí, e você falou, opa, peraí, deixa eu começar a desenhar isso aqui. E aí começa a nascer, então, o outdoor social. Exato. Aí ele já nasce como um modelo de negócio de impacto. Ou seja, como é que eu dei legitimidade, né, para aquela face, para aquela placa 2x1, que aí nisso era um formato de faixa um pouco maior e no material mais resistente, né? Como é que eu dava legitimidade para aquele material entrasse na favela? Então, eu tinha que remunerar. Eu falei, cara, é isso, eu vou remunerar o morador. E para eu entrar com esse material lá, eu vou fazer associação, né? Vou fazer parcerias com pequenas ONGs. Porque eu também não queria aquelas ONGs muito grandes, porque, enfim, são muitos afazeres, né, que essas ONGs têm. Eu queria uma dedicação, né, maior ao meu projeto, enfim, queria uma dedicação maior para que realmente eu conseguisse. Nem que fosse menos, né, pessoas trabalhando, mas queria pessoas mais inteiramente para, pelo menos, eu pudesse fazer o meu MVP, né, que a gente fala que é a nossa prova de conceito. Né? E assim foi, assim fez, deu certo. Eu fiquei 6 meses rodando, era uma campanha grande. Eu levei o projeto para Claro. Aí o cliente falou, então faz uma campanha para ver como é que fica. Faz assim, tipo uma amostra grátis. Aí eu fiz um piloto, exatamente. Um piloto, aí eu fiz. Aí, ok, vamos fazer. Fecharam 6 meses de campanha. Aí eu falei, deu certo. Mas o Outdoor Social, ele nasce como um projeto dentro da minha outra empresa. E aí ele vai crescendo... E aí ele engole a outra empresa, que acaba, enfim, caducando, né, entre aspas, mas assim, acaba ela não fazendo mais sentido operar da maneira que ela operava, e aí o Outdoor Social, enfim, vira
o protagonista da minha história como empreendedora. Entendi. E aí, você loca um espaço da casa das pessoas, é isso? Na frente? O muro da casa das pessoas. O muro da casa das pessoas, mas às vezes não tem muro, usa o quê? É o muro. O muro é a própria a fachada da casa. Exato. Fachada. Eu vi no seu LinkedIn uma campanha da Colgate. Ah, sim. Que tá bem na fachada da casa e combina duas janelas janelinhas, com um sorrisinho embaixo. Achei maravilhoso, incrível. E aí, então, você começa a usar esse espaço. E remunera as pessoas que moram ali naquela casa. Então, a marca entra não apenas com uma comunicação. Isso que é legal, que é uma comunicação human to human. Ou seja, eu te chamo para o meu processo de comunicação. Né? Eu transformo o meio na mensagem. Né? Eu transformo o cara que seria apenas o receptor no emissor daquela mensagem. Verdade. E como essas comunidades, elas são, como o nome diz, uma comunidade, ou seja, as pessoas falam entre si, né? Tem aquela coisa. Aí a casa da Emília, já chegou, mas não veio outro por quê? Né? Então, assim, essa placa está aí, os que está vendendo Colgate, entendeu? A placa está aí por quê? Sabe? Ah, tá fazendo o que? Outdoor social, que legal, também quero fazer, entendeu? Então, esse disse-me-disse, entendeu? Esse buzz que a campanha traz realmente quando você mexe com o humano. Que é diferente, por exemplo, quando você, de repente, coloca uma grande propaganda de um grande formato, por exemplo, sei lá, numa empena na Paulista. Assim, sem desmerecer, obviamente, uma propaganda numa empena na Paulista tem um impacto para milhares de pessoas, né? Centenas de milhares de pessoas. Mas é um impacto apenas de comunicação visual. Cara, entendi. Lançamento Netflix. Beleza. Né? Sei lá, já vi que vai ter um lançamento no Netflix semana que vem. Entendido. Quando você coloca na casa de uma pessoa que está fora desse sistema de publicidade e remunera ela por isso, né? Tipo, faz para mim, por favor, mas assim, remunera, ou seja, né? Cria um vínculo né? de colaboração. De ganha-ganha. Né? De ganha-ganha. A pessoa, você engaja, né? Essa pessoa na exibição, entendeu? Porque você está valorizando aquele ponto, né? Então, tem depoimentos muito bacanas, assim, tipo... como um morador do Vidigal falou para mim, pô, muito legal a Coca-Cola querer colocar uma face aqui na minha casa que logo eu que sou um morador de favela, entendeu? Então, eu costumo dizer assim, que o outdoor social, num primeiro momento, o que a gente faz como impacto social seria uma transferência de renda. Tá. Né? A cada campanha. Esse é o início, mas tem mais um monte de ganhos aí que eu estou percebendo. No segundo, o que eu acho mais imediato também, é a visibilidade desses territórios. Entendeu? A visibilidade dessas pessoas. Porque eu acho que, assim, né, há 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com isso, era como se a favela, né, fosse um espaço exclusivo, né, da pobreza, ou seja, enfim, da miséria, né, ou da criminalidade. Era como a favela só ia para a mídia, só saía no jornal, assim, né? Sim. Tiroteio no Complexo Alemão foram feitos traficantes. Sim. Na apreensão de drogas e armas no favela, não. E a outra parte né, choveu, não sei o que, doação, por favor, de água, babá. Tantos perderam as casas, né? Enfim, então... E aí você começa a trazer e mostrar que não, tudo bem. Obviamente, você tem essas duas realidades dentro desses territórios, não sou eu que vou falar que não, mas tem muita gente trabalhadora. Né? Tem muita gente. Não, a grande maioria. Sim, porque as favelas, não só no Brasil, mas no mundo, elas são frutos de uma falta de planejamento urbano. Sim. E por isso que elas estão... E de investimento. Né? E de investimento, ou seja, de uma ausência do Estado. Sim. Entendeu? Ninguém vai morar numa favela porque quer, porque acha maneiro, entendeu? Sim. Mas porque vem a trabalho, estão em volta, né, dos grandes centros, né? Sim. E estão ali porque precisam trabalhar. E você tem uma falta de planejamento urbano e tem uma falta de crédito de habitação também. Então, as favelas, por exemplo, tem uma... Você vai encontrar ela na Argentina, você encontra ela no Peru,
no Chile, no México, cada um com seus nomes, né? Porque favela, tem um nome técnico, né? Para favela é aglomerado subnormal. A favela se chama no Rio de Janeiro, de repente aqui no Sudeste em São Paulo, mas, por exemplo, na região Norte é mais assentamento, por exemplo. Entendeu? Então, tem essa diferenciação, enfim. Então, é uma falta de planejamento urbano. Então, não é... Agora, acabou que a palavra favelada ficou pejorativa, Sim, entendeu? Bom de negativa. favelado, sabe? É errado isso, assim. Então, o que a gente quer desconstruir também, né, com este trabalho, né, é mostrar para as marcas, cara, essas pessoas consomem, essas pessoas são consumidor, essas pessoas precisam estar dentro da sua loja. Aí tá, então vamos dar, tipo, sabe, colocar o foco nessas pessoas, entender que são cidadãos brasileiros que precisam de respeito, de serem, né, ouvidos, né, de ter campanhas direcionadas para eles, enfim. Essas pessoas precisam entrar no shopping sem serem perseguidas, sem sofrerem preconceito. E aí eu sou uma mulher de mercado, assim, eu acho que tem que ser os dois trabalhando juntos, né? Um é o mercado falando que de repente você falando, olha, se esse cara pode consumir, de repente por uma pessoa que é mais de mercado, a pessoa entende melhor e fala, não, beleza, então eu vou desconstruir meu preconceito, né? E os NGs também, enfim, fazendo as campanhas de conscientização, sabe? Explicando enfim, que a favela é um espaço de influência cultural, né? Há muito tempo as pessoas estão falando favela é potência, favela é potência. A gente já tem falado isso há bastante tempo e eu tenho preferido falar que a favela ela influencia, né, o Brasil, porque a favela faz parte do Brasil, né? Tipo, a cidade contém a favela, não é assim, como se fosse, sei lá, uma bolha de óleo que ficasse, sabe, andando sozinha dentro de um copo d'água. Não, ela está dentro, entendeu? Ela contém a cidade. Então, nada mais natural da favela influenciar, né? Quantas pessoas, sabe, a gente tem, né, na música, nos empreendimentos, na arte, não, nos empreendimentos, donos do Wizard, do WhatsApp, do curso de inglês. O Flávio Augusto, né? Ele morava em favela, né? Não, sabe? Comunidade, não sei se favela. O próprio Edu Lira, que você comentou, Sim. entendeu? Quantas pessoas ilustres, sabe? Sim. Então, assim, faz parte, influencia não só o Brasil, influencia o mundo, Sim. né? Então, isso é muito importante. E o seu projeto é um projeto que dá mais voz, né? Que começa, infelizmente, a dar voz. Deixa eu só refazer a frase aqui para não ficar estranho, mas ainda começamos a dar voz, né? Infelizmente. A gente tinha que estar ampliando muito mais, mas eu acho que o seu projeto, sua empresa, o Outdoor Social, é uma delas, que dá voz para a gente que faz parte da cidade, que é o que você disse, faz parte da cidade, faz parte do estado, do Brasil, do país. O Edu Lira publicou no dia 4, que foi o dia da favela, algumas fotos de uma favela de Nova York, Sim. Suécia. Sim. Tinha favela em muitas das Paris, né? Um monte dessas cidades, mas que hoje já não existe mais, porque houve um planejamento, né? Investimento, planejamento, e hoje não existe mais do jeito que é e do jeito que a gente ainda tem aqui no Brasil. E assim, quando você me fala alguns nomes, né? Que você disse Flávio Augusto, que hoje é uma pessoa super conhecida, o Edu Lira, tem muitos, a gente pode ficar citando aqui um monte. Mas ainda é tão pouco, né, Emília? Porque nós, como sociedade, damos pouca voz, né? A gente não escuta o que você disse. Quando a gente publica lá, ou faz uma campanha lá na favela, aquela pessoa pode começar a ser um consumidor, então, daquela marca que talvez não consumia Na verdade, antes. já é. Ou já é, sim. Já é. Só que tem um ponto. Aí ele vai no shopping comprar. Só que aí como que ele é recebido no shopping? Né? Que é uma empresa, e é por isso que a gente trouxe esse tema aqui também, porque além da gente ter agora em outubro falado sobre o Dia da Favela, acho que é importante. A gente teve aqui a Ana Paula, que é a diretora de Gente e Voluntariado da Gerando Falcões. Ela veio aqui e ela fala muito sobre a favela 3D, digital, né, desenvolvida e tal. E o quanto a gente tem lá pessoas com talentos absurdos, né, absurdos assim que a gente não imagina, não mensura, porque a gente não conhece, né, e muitas vezes as empresas não dão essa oportunidade. E essa é uma das grandes coisas que a gente conversa aqui muito, a oportunidade dessa pessoa participar. Sim. De você ter esse projeto de inclusão.
inclusão mesmo, não só trazer e admitir, né, mas incluir no teu dia a dia. Então, quando você fala, a gente, às vezes a pessoa já consome, às vezes não consome, e aí vem para minha loja, e aí como que é esse comportamento da minha loja como empresa, dos meus funcionários, para tratar as pessoas que a gente tem que incluir mais, que já usam nossos produtos, mas às vezes a gente não quer que venha na nossa loja. Por que eu estou falando isso? Também por um olhar de treinar as pessoas, sabe, Emília? Porque a gente tem um olhar muitas vezes elitizado, seletizado, sabe? A gente tem aí um monte de coisa, um monte de postagem de gente que vai em lojas, no shopping. E racista, acima de tudo, né? Racistas, né? Já te dá uma olhada, ver se vai te atender ou não. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que as empresas, quando a gente fala dessa virada que todo mundo deseja, acredito que a maioria dos brasileiros querem que as pessoas tenham dignidade na vida, que eu acho que né, uma lá da favela 3D, a dignidade digna, né? É treinar as pessoas para que a gente receba melhor cada um, porque cada um, além de ser um potencial cliente, porque ele trabalha e ele, né, vai consumir, já consome os nossos produtos, são seres humanos, que é o que nossa briga aqui, sabe? É humanizar o tratamento com as pessoas, independente de onde vem, se vem de ônibus, se vem de carro, ou se vem de sei lá do que, de Uber, não importa. Então, acho que esse olhar. E aí eu queria que você contasse pra gente, dentro da tua empresa, da tua equipe, como é que é esse relacionamento quando vocês sobem. E eu não sei se vocês fazem só no Rio, como que é a atuação de vocês, você pode contar um pouco da atuação, e um pouco do treinamento da tua equipe para lidar, porque assim, como fazer mesmo? Cara, eu acho que uma das grandes, se eu morrer agora, ter um infarto agora e cair dura no chão, uma das grandes felicidades, quando chegar no céu, falar, cara, isso valeu a pena, foi ver como é bonito o colaborativismo. Tá? A gente começou no Rio de Janeiro em 2012, e em 2015 eu já estava com uma rede nacional, sem conseguir ter ido viajar todos os cantos desse país, porque eu sou uma pessoa humana, esse país é continental. Se eu tivesse eu mesma ter que ir em cada favela que a gente criou base para fazer, eu estaria até agora viajando, entendeu? E o que aconteceu? A gente fez uma base muito forte no Rio de Janeiro. Eu fui a alguns estados estratégicos, como Manaus, para desenvolver a região norte, como Recife, Fortaleza, Brasília, tá? E com esses grupos, BH, com esses grupos, eu fui fazendo, eu fui multiplicando, né, a proposta de valor do outdoor social, e essas pessoas foram multiplicando nas regiões metropolitanas e nas cidades médias e pequenas desse país inteiro. Então, hoje a gente está, por exemplo, em 6.000 favelas no Brasil. Nossa. E, assim, sem eu ter conhecido muitas dessas pessoas. Tem as pessoas que falam comigo pelo WhatsApp, me chamam, porque a gente tem um WhatsApp, né, público, obviamente, a gente é uma empresa, minha rede social é aberta, enfim, então as pessoas querem falar, querem me agradecer a oportunidade e tal. Mas é verdade que é uma mulher a dona do Sim, sou eu, é verdade, porque, assim, quem é, entendeu? Como se fosse, sei lá, o Airbnb, quem é o dono do Airbnb, entendeu? Eu estava agora no evento em Lisboa, né, do Web Summit, que é um evento de tecnologia. Sim. E aí, eu acho mais legal, assim, do Web Summit, que você fala assim, o CEO do TeamViewer, entendeu? Cara, quem é, sabe? Da OnlyFans. Eu sempre achei que fosse um homem o dono do OnlyFans. Mulher? Porque é uma mulher, porque como é uma plataforma de conteúdo adulto, né? Sim. Você pensa, conteúdo adulto, o homem que quer ver aquilo. Achava, né? Também. Olha. Que quer ver aquilo. É uma mulher, cara. Uma mulher nova, under 30, sabe assim, a mulher. Curioso. E aí as pessoas têm essa curiosidade, eu acho engraçado. Então, assim, é o poder das pessoas, né? Então, obviamente, quando você tem uma proposta de valor, né, onde você cumpre com o que você está prometendo nessa entrega, isso se multiplica rapidamente. Então, isso para mim, eu falo, cara, porque eu fiz a empresa, eu vi que eu estava entrando, né, num nicho de mercado onde existia uma grande demanda.
E aí eu comecei como empreendedora, eu quero nadar nesse oceano azul, eu quero conquistar esse mercado. E foi o Oceano Azul, não tinha isso antes? Não tinha. Hoje a gente tem outras empresas que copiam o modelo, mas eu sempre falo também, assim, como inovação social, assim, meu projeto é uma inovação social, né? Assim, eu não fiz um iPhone, entendeu? Então, assim, quanto mais empresa copiar o meu projeto de inovação social, por favor. bacana, assim, mais gente vai receber dinheiro, né, por ceder seu muro para a publicidade, assim. Obviamente, né, no mercado a gente fala, vamos ver qual é o share de cada um, mas como uma inovação social ela é copiada, é porque ela fez sucesso, ela ganhou sucesso. Então, isso só mede, né, como a gente criou uma solução que o mercado precisava. Nossa, sem dúvida. E você tem outros atores fazendo essa atividade. Então, foi muito rápido que aconteceu, sabe? E aí conheci essas pessoas, né? O pastor Cláudio, eu estou vendo aqui, Eu Amo Deus, ali, aquele livro, assim, o pastor Cláudio, por exemplo, em Manaus, foi um cara, sabe, foi chave dentro da operação. E aí eu fui lá, conversei com ele, fiquei na casa dele, fui conhecer as favelas de Manaus, enfim... Muita gente bacana que passou, assim. Teve o Luizão, que é aqui de São Paulo, enfim, o Mauro, do Rio de Janeiro. Enfim, pessoas incríveis, sabe? Pessoas incríveis. Porque o outdoor social, ele é isso, ele é feito por pessoas. Eu acho que é o mais bonito. A pessoa fala, cara, se eu morrer hoje, eu vou muito feliz. Porque eu consegui fazer uma empresa que é feita por pessoas, assim, eu sempre falo, eu não fiz nada sozinha, só tive uma ideia e fui lá no cliente, porque se não fosse, sabe, essa rede, né, de 150 pessoas no Brasil inteiro... Essa é a sua equipe hoje, 150 pessoas. No Brasil todo, que são os coordenadores, a gente tem 40 mil pessoas que já exibiram a nossa publicidade, ou seja, pessoas que cederam suas casas, entendeu? Para o outdoor social, sem me conhecer, assim, eu falo assim, oi, tudo bem, Emília? Me empresta sua casa? Obrigada, tá? Parceiros, entendeu? Cara, ou seja, a mensagem ela foi passada, entendeu? A proposta de valor chegou lá e a pessoa acreditou e falou assim, pode colocar, por favor. Ah, muito obrigada pelo meu pagamento, entendeu? E como que... Você pode contar pra gente, por exemplo, quanto que a pessoa ganha para pôr uma propaganda? Esse é um range, depende, assim, é de 180 a 120 por mês. Por mês. Você teve ações mais, enfim, que a gente fez uma pintura em muro inteiro, que foi R$1.000. Tá, depende da exposição. Depende da exposição e do tamanho mas teve esse que acho que foi o maior, mas assim... E aí depende se é 15, um mês, 15 dias, se deu um mês, aí a gente vai colocando. E depende muito do anunciante. Então, se é um anunciante, por exemplo, que tem mais poder de compra, né, como as grandes marcas, a grande indústria, a gente consegue remunerar a ponta melhor. Mas também, se for um anunciante regional, que ele já tem uma verba menor, um budget menor para publicidade, que a gente também quer atender, a gente explica para o morador, olha, isso aqui, sei lá, Magazine, regional, que vende material escolar, a gente tá fazendo aqui, sabe, tripa os corações para conseguir fazer a publicidade desse anunciante. Você topa ganhar nessa campanha menos? Ah, tudo bem, pode pôr. Então, tá bom, entendeu? Isso que a gente começou a falar sobre a questão de como que você passou essa mensagem para a tua equipe de 120 pessoas. Como é que eles são, além de saber o trabalho que eles têm, o propósito, como que eles levam essa proposta de valor para as pessoas, né? Como é que cresceu assim, vertiginosa? E vai crescer muito mais, sem dúvida, isso é escalável. E como é que você passa isso para eles? Eu acho que isso é entre linhas, Vi. Isso é entre linhas. Eu também fico pensando, assim... Mas você põe um Doberman na casa deles? Não, isso já é insegurança do empreendedor. Então, sem Doberman. Isso vai dar certo também. Isso é minha insegurança. Isso são os meus fantasmas. Mas o meu Doberman eu já domei ele. O seu tá domado? Quando eu tinha menos under 40. Agora eu estou 42, tem que amadurecer, né? Pelo amor de anos de terapia, sabe? Eu tinha que sair em algum lugar um pouco mais madura. O outro lado da piscina. Mas isso é nas entrelinhas, na verdade, o qual a gente coloca, de fato, que a gente é um veículo de comunicação, que a gente quer, enfim, gerar renda através da publicidade. Isso a gente explica no treinamento, né, valorizar os territórios, dar visibilidade a esses territórios às marcas. E a gente quer gerar renda, sabe, não só para o coordenador, que é a pessoa que instala, mas para o morador que está na outra ponta. Né? E eu acho que
o molho disso tudo, né, a linha tênue né, que junta todas essas peças dessa proposta, é que a gente cumpre todos os nossos prazos, de repente todos os nossos pagamentos, tudo que a gente fala a gente cumpre dentro dos prazos. Então isso, sabe... Uma coisa importante, exatamente, então. Porque eu acho que... Credibilidade, né? Todo mundo é tão, desculpa a palavra, mas sacaneado, entendeu? Desde o dia da hora que acorda, é o ônibus que não para na parada, entendeu? É o imposto que você paga, que você não vê empregado, entendeu? É a escola pública que está quebrada. Então, assim, é como se, sabe, não só no Brasil, mas eu acho que... né, é como se esses políticos, de maneira em geral, não né, essa polarização maluca que a gente está vivendo no Brasil, o tempo todo, né, testasse a nossa paciência, né, no sentido da entrega, sabe? E a gente pagando nossos impostos, trabalhando, tendo uma vida digna, honesta, sabe? Para quê? Entendeu? Aonde eu vejo, né, o meu payback? Entendeu? Quando eu vou ao hospital público, eu tenho fila, sabe? Até no privado, muitas vezes, você tem fila, sabe? Pago o plano de saúde e não consigo. Isso, veja bem, meu senhor, isso aqui não estava incluso, entendeu? Então, assim, aí você vai reclamar numa sabe? numa autoridade competente, não consegue também reclamar, sabe? Enfim, acho muito, muito ruim. E aí você acaba, sabe? Então se você é uma empresa, né, normal, tipo, que é o básico. O que é o básico? Você cumprir com o que você promete, né? Aí isso já vira, meu Deus, sabe? Já vira um molho ali de credibilidade, diferencial, que eu acho que não deveria ser. Mas eu acho que a nossa proposta de valor, ela vem muito nessas entrelinhas, entendeu? A gente é muito coerente em tudo que a gente faz, né? E cumpre todos os prazos. Então, eu vejo essa proposta, né, a linha proposta de valor, a maneira que a gente executa, isso né, cria uma credibilidade. Entendi. E dentro das cidades, por exemplo, São Paulo, a gente tem uma legislação aí que não pode outdoor. Sim. Em alguns lugares. Então, depende de cidade para cidade, você tem que formatar. Como é que funciona essas questões? Não, a única... Engraçado, quando a gente começou o outdoor social, era bem na época, sabe, do auge das leis da Cidade Limpa de maneira em geral. Só que a lei da Cidade Limpa, exceto São Paulo, foi uma canetada do Executivo. Então, quando o Executivo caneta e isso não vai para a Câmara Legislativa, você tem um período que aquela lei vale e depois aquela lei caduca, se você não transforma realmente em lei pela Câmara Legislativa. Não é votado. Então, isso, na verdade, ele se caducou. Mas ao mesmo... E São Paulo, sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente coloca essa mídia exterior, que não é... Né, a gente pode chamar de mídia exterior, mas ela não é uma mídia exterior tradicional. Por quê? Porque a gente troca... Não é como se eu pegasse uma casa de uma favela e transformasse um ponto fixo de exibição de mídia. Não é assim. A gente vai mudando. Então, a gente vai mudando de acordo com o tipo de produto, tá? Ou a gente muda de acordo com, enfim, também muda para poder alternar as pessoas que estão exibindo aquele material. Senão, eu posso, sabe, transformar uma pessoa em exibidora vitalícia. Não, eu quero que aquele recurso, eu quero que aquela oportunidade gire ali dentro. Né? Certo. E o outro fato muito importante também, que já é jurídico, é o seguinte: essas comunidades, essas favelas, elas não têm IPTU. Ou seja, elas não têm... Uma das coisas que caracteriza uma favela são terras devolutas. São terras que não estão delimitadas pelo Estado. Então, nem se eu quisesse regularizar, eu não conseguiria. Entendi. Porque eu não teria o IPTU para regularizar. Entendeu? Então, assim, né, um outro impacto social que o outdoor social poderia fazer e pode fazer é justamente forçar assim, que os governos assim, entreguem as terras para essas pessoas. Entendeu? E que a gente possa finalmente até regularizar e pagar a guia do IPTU para você regularizar uma mídia exterior. Mas nem se eu quisesse, não, eu vou lá regularizar. Não consigo, entendeu? Não consigo. Não tem. Então, a gente sempre tem esse cuidado de colocar em locais, né, que realmente são favelas. Então, a gente tem toda uma ferramenta que georreferencia essas comunidades, sabe exatamente onde são terras devolutas, para não ferir a lei da Cidade Limpa, mesmo elas tendo caducadas nos outros estados, etc., a gente não coloca
justamente, enfim, para estar, né, em consonância, né, em harmonia com a legislação e com o poder público. A gente tem visto bastante empreendimentos sociais e, assim, se você puder até explicar a diferença entre ONG e o empreendimento social, acho que para a gente deixar registrado qual é essa diferença para a galera que está assistindo, porque empreendimento social é uma empresa que tem um cunho social, mas é uma empresa, tem lucro, tudo normal. Sim. E a ONG? Não, assim, na verdade é o seguinte, pelo menos a minha nomenclatura, tá? Eu acho que não tem nada escrito em pedra, né? Empreendimento social seria a ONG, ou seja, o terceiro setor e o setor 2,5, né? O setor 2,5 seria os negócios de impacto, os negócios sociais. Mas empreendimento social pode ser os dois, né? Criei uma ONG, criei uma creche, né? Criei uma biblioteca pública, um clube do livro, vamos supor, uma cinemateca. Isso é um empreendimento social, né? Você está cedendo, você está democratizando, né? Livros, cultura, enfim, serviços sociais. Isso é um empreendimento social, né? Ou se não, como um negócio de impacto mesmo, né? Como o meu negócio, como, por exemplo, a Coletando, gente, eu amo esse negócio de um colega, assim, eu conheci eles quando estavam começando também, enfim, e eles cresceram a beça, e é muito bacana, que eles são o primeiro banco verde, né, do mundo, do Brasil, não sei como é que é, mas do Brasil com certeza, que é o seguinte: eles colocam, né, contenedores para você despejar o lixo, mas de maneira separada, recicláveis, ou resíduos sólidos, né? Lixo é foda de falar, não, vamos lá. Resíduos sólidos. E aí, a maneira... não pode falar lixo? Eu acho que não é politicamente correto, não. Porque não é certo, gente. Não falem como eu, não errem. Não pode falar... Resíduo sólido. Resíduo sólido, porque senão você já coloca negativo, uma palavra que denigre. Olha só. Entendeu? Então, não é? Você pega os resíduos sólidos e despeja, né? Descarta no lugar correto. E aí você recebe um dinheiro por aquilo. Entendeu? Ou seja, isso é um negócio de impacto. Sim. Entendeu? Também. Ou seja, qualquer negócio, né, que você está gerando renda através do seu business, isso é um negócio de impacto, né? E eu sou apaixonada por esse tipo de iniciativa. Eu acho que o Brasil precisa, né, enfim, né, que empreendedores, né, olhem mais esse tipo de business, porque a gente tem uma desigualdade social muito grande aqui. Até na Folha de São Paulo, domingo, a capa... Foi né, que os entregáveis, recebíveis de educação foram capitaneados muito mais pela classe AB do que pela classe CDE, ou seja, investimento em educação foram mais... Enfim, voltados para a classe A e B? Não, foram mais capturados. A pesquisa usou a palavra capturados, ou seja, quem estudou, ou seja, a classe AB estudou a mesma coisa que estudou a CDE, mas quem teve aumento de salário, conseguiu, né, capturar mais ganhos devido ao investimento em educação, foi a classe AB. Capitalizar. Foi a classe AB, não a CDE. Que mais precisava, entendeu? Né, minha gente? Que mais precisava, mas a gente tem essa questão da desigualdade estrutural no Brasil, entendeu? Que toda vez, né, que a classe C chega mais perto da classe AB, o povo não quero, sabe? E aí dá um jeito da classe C baixar, ou senão de não chegar, sabe? Enfim. E dentro desses empreendimentos, você me contou agora da Coletando, né? Eu ia te perguntar isso. O que mais você tem visto em termos de empreendimento social, de impacto social, que você pode contar para a gente, que talvez a gente não tenha... Por exemplo, o seu projeto é um projeto que eu soube, que eu tomei conhecimento quando você ia vir aqui. Então, olha só que coisa... Eu acho que a gente pode usar esse lugar para a gente conversar sobre isso, você me trazer, de repente, ideias não, o que você já tem visto mesmo, para a galera que está assistindo falar, puxa, olha só, que bacana, e derivar ideias daí, né, sei lá. Olha, eu acho que tem, por exemplo, Na Porta, que é uma empresa, né, que faz delivery em casas de favela, porque uma das questões, justamente porque você não tem, né, você tem a ausência do Estado e não tem, como eu falei, né, a regularização fundiária, você não tem o endereço. Eles não têm endereço, é isso? Tem um endereço que a gente estimulou, tipo assim, a gente mora aqui numa comunidade, tem que estar aqui dividindo aqui. Então, ele mora na casa da frente, eu moro na casa de trás. Então, frente e trás, Mercado Livre, essas coisas, essas entregadoras
às vezes não entregam lá, é isso? Não entrega porque é muito difícil. Como é que você sabe? Você tem que... Primeira coisa é o CEP. Né? Você vai colocar o seu endereço. Qual é o CEP? 012-55000. Ah, tá bom. Vim da doutora Arnaldo, entendeu? Aí você não sabe? Enfim. E aí, como é que o cara vai dar? Então, já é a maneira primeira de você excluir esse cara. Total. Entendeu? Então, o que geralmente a pessoa antes fazia, né? Ou colocava na casa de alguém, ou no trabalho, ou na casa de um amigo que tivesse CEP, né? E recebia a geladeira dele lá na casa do amigo. Mas aí vai na loja comprar, né? Vai na loja comprar carrega, né? E traz. Vai na loja comprar e traz. Paga o frete, então tudo é muito mais difícil. É tudo muito mais difícil. Então, essa empresa, na porta, tem outras também, o Gerando Falcão. Essa empresa está junto com o Gerando Falcão. Na porta, né? Então, por exemplo, essas lojas entregam nesse centro de distribuição que fica dentro da favela, é isso que acontece? Sim, sim. E aí, esse pessoal da Na Porta, eles que fazem a distribuição lá dentro, é isso que acontece? Exatamente. Ou seja, aí essa organização, né, também, né, emprega, né, os moradores da comunidade para poder entregar, porque eles conhecem a comunidade. Sabe quando anda é melhor. Porque na comunidade é muito engraçado. Você sempre tem a rua principal, né? Mas sempre tem uma escada ou um beco que faz você cortar caminho. E, obviamente... Só quem sabe, né? Só quem sabe que todo mundo quer cortar um caminho na vida, né? Quer pegar um atalho. Então, essas pessoas são primordiais. Então, você valoriza o território, valoriza quem mora lá, né? Enfim... E traz dignidade para as pessoas, né? De receber o mínimo que é a sua encomenda dentro de casa. Né? Um outro negócio de impacto que eu vi bastante agora, que eu achei bem interessante, é sobre saúde mental. No evento que eu estava agora no Web Summit, uma das palestras, né, para onde o dinheiro vai, que foi um palco lá que era só de Venture Capital, ou seja, sabe, o que o Venture Capital está buscando de empreendimento. Então, é muito Health Tech e Agrotech. Porque, assim, uma das coisas cadê a comida do mundo, entendeu? Assim, vai faltar comida, já está faltando, obviamente, mas, assim, como se produz comida rápida e barata? Porque a população continua crescendo. E aí, super interessante as soluções, né? De você ter uma horta em casa. Uma das questões que tem nas favelas, né, não só do Brasil, mas também da América Latina, do México, é você ter esses desertos alimentares de comida verde, né, de comida fresca. Vai muita comida processada. Então, muitas vezes você tem, né, uma obesidade que é aquela que você está gordo, mas está desnutrido. Entendeu? Porque você acaba comendo comida ultraprocessada, você acaba ingerindo muito mais sódio do que você deveria. Sim. Então, você acaba ficando inchado, mas você não está bem alimentado. Então, uma das questões é essa, né? Como é que você produz água, né, potável, sabe? Num mundo que desperdiça água, por mais de todas as campanhas que você teve de economia de água, o povo ainda continua, né, 1 hora no banheiro, 40 minutos lá embaixo do chuveiro, enfim. Então, como é que você tem essa dinâmica e produz água potável e comida? Então, o Venture Capital está muito olhando para isso e para o health, né, que é principalmente, né, infertilidade feminina, mental health, tipo, as pessoas realmente ficando muito deprimidas, enfim. E potência masculina, você acredita nisso? Eu falei, gente, coitados dos homens, os homens também estão sofrendo, porque assim, sem dúvida, eles sofrem. Profusão para disfunção erétil, de health tech para disfunção erétil na feira. Incrível. E aí, tipo, infertilidade feminina, disfunção erétil, gente, tá todo mundo mal, né? E cabeça. Gente, olha, o cenário é esse, Brasil. O cenário é um cenário de disfunção erétil, né? Um cenário de infertilidade e um cenário de problema. Gente... Porque eu acho que os homens ainda devem sofrer mais, porque eles são muito fechados. Eles não podem falar. Exatamente, não podem. Eles podem falar, mas como eles não são acostumados a falar, né? Eles não podem apresentar a vulnerabilidade deles. Não podem apresentar a vulnerabilidade deles. Falar, cara, irmão, pois é, não estou conseguindo. Gente, eu fico imaginando esse diálogo. Vocês conseguem ter esse diálogo? Todos aqui são homens e eles estão, nesse momento, desesperados aqui, preocupados. Vermelhos, roxos. Não, imagina, eu nunca falhei, Não, comigo não, eu tô fora dessa estatística. Não sei, viu, Brasil? Não sei, não vou avaliar. Mas tem um amigo meu, né, que já aconteceu. Um amigo meu.
Amigo meu, amigo meu. E eu fiquei pensando, gente, onde é que essa humanidade vai parar, né? Porque, e aí eu acho que é importante, sempre como a gente já está falando da questão do humano aqui, dessa empatia, sabe? De você sempre estar olhando, entender, né? Que o mundo não é nós brasileiros, eles ucranianos, né? Eles os mexicanos, e eles os argentinos, eles os favelados, e eles... É tudo nós, né? Porque, assim, isso não é uma frase nem minha, mas da primeira dama da Ucrânia, que estava lá, ela fez ela abriu o evento com uma fala super emocionada, lindíssima, um apelo, né? Explicando que era uma guerra tecnológica e tal, e todos... E ela explicando, né, que, sabe, como essa guerra na Ucrânia, ela afeta o mundo todo, né? Não só a Europa na primeira na primeira onda, momento, né? na primeira onda, mas o mundo todo. E aí outros pacifistas também que estavam lá, né, reforçaram essa questão. Porque, de fato, assim, a gente está no mundo globalizado, né? Essa borboleta bate asa lá, né? O mundo pode cair daqui. E é exatamente isso, né? A gente teve uma crise Covid, por exemplo, que começou na China, que chega na Itália, que rapidamente chega no Brasil, que cobre o globo terrestre em 10 dias, sabe? Que deixou todo mundo de lockdown 1 ano e meio, pelo menos, né? Uma restrição gigante, né? Barreiras sanitárias sendo... Então, assim, a questão da agrotec, da falta do alimento, né, que essa preocupação muito grande, era justamente porque a falta de alimento faz, né, o ser humano comer os animais, como foi veio o Covid do morcego, e isso pode criar outras zoonoses e aí criar outras pandemias. Né, que a Covid foi a primeira, segundo os dados lá. Daqui a pouco, se você não tiver essa oferta abundante de alimento, a tendência é que você vai ter essas mutações, você vai ter outros vírus, né, que, com proporções mundiais e difíceis de se buscar a cura. E o caminho da Health Tech é você justamente ter todo mundo já conectado para você entender qual o genoma, como é que você cria uma cura mais rápida para aquela demanda, assim, para aquela doença, para aquele desafio, entendeu? Então, realmente, esses aplicativos, a Apple também apareceu com várias soluções, enfim. Então, essa ficou a tônica por causa porque esses dois tipos de empreendimento seriam as vedetes agora da próxima década. Entendi, adorei. Vou pensar nisso também. Vou ver se... Tô brincando. Emília, você falou uma coisa no início, que às vezes o pessoal fala, nossa, é uma mulher mesmo, né? A dona da Outdoor Social, a CEO do Outdoor Social e tal. Você enfrentou dificuldades por ser mulher? Não teve problema? Teve problema? Teve algum diferencial por ser mulher ou não? Assim, a gente viu que... Eu li uma pesquisa... Puxa, minha vida, será que eu coloquei em algum lugar essa pesquisa? Eu acho que eu não trouxe. Mas é alguma coisa sobre a Luísa Helena, foi a Trajano. Uhum. Ela tem um projeto para mulheres, né? Sim, tem. E ela estava falando que as empresas que tiveram melhor nota no ESG, 74% das empresas têm mais de 50% das mulheres na mesa de diretoria. Sim. Então, é um número absurdo, né? Uhum. Então, 74% de quem melhor tirou nota é quem tem mulher dentro da mesa da diretoria. Então, a gente já sabe que isso tem que cada vez mais subir, aumentar e tudo. Como é que foi a sua história em relação a ser mulher e lidar com esse mundo de negócios, que até as pessoas se surpreendem e falam, nossa, uma mulher, a dona. Então, eu acho que tem dois caminhos aí, tem duas análises, né? Um, assim, é o perfil da mulher, né, mais yin, o do homem mais yang. Assim, analisando, sei assim, como eu fui para o mercado, né? Cara, go-to-market, ser uma mulher é chato, entendeu? Porque o mundo empresarial, ele é masculino. A maioria dos homens são masculinos, entendeu? Aí você chega na reunião, fica comentando futebol. Meu filho, dá para começar a reunião? Daí, você não gosta de futebol, sabe? Tem horário, dá para ir direto ao ponto. Sim. Entendeu? Como se a gente chegasse numa reunião, sei lá, tivesse 4 mulheres. Falando de manicure. Falando de manicure. Você viu o gosta. vermelho explosão? Maravilhoso aquele, né? Ai, cara, mas descascou. Gostei, não. Tô usando esse nude aqui, muito melhor. Sim. Sabe assim? A gente rapidinho, enquanto não começa a reunião, peça um cafezinho, sabe? Tipo... E eu acho que tem também uma coisa
Ai, você é tão inteligente e é bonita. Ah, não pode ser inteligente e ser bonita, entendeu? Você não teve filhos por quê? Você não gosta de criança? Ah, você escolheu viver uma vida empresarial e aí não teve oportunidade de ter um filho. Que triste. Puxa, que triste. Mas você sabe que um filho é essencial na vida. Uma mulher sem filhos é uma mulher, sabe? Então, tem uns dogmas, sabe? Que você tem que ter jogo de cintura para passar e seguir. Tipo, a Ana Paula Padrão, outro dia, 50 anos, falou que não tive filhos. Foi a melhor opção da minha vida, entendeu? Quem disse... onde está escrito, né? Está escravado em pedra, que é a maternidade, né? Então, é como né, que uma mulher empreendedora, né, bonita, jovem, você empreender muito cedo, com 24 anos, tivesse ou muito masculinizada, né, enfim... Então, enfim, esses percalços sempre assim, já estou em muita cantada, sabe, de cliente, eu queria fechar negócio, jantando, tomar cantar, coisa chata, entendeu? Com aliança. Vamos com aliança, sabe assim? Pelo amor de Deus, sabe? Eu fico com vergonha alheia. Sim, assim. sim. Aí eu perguntei, e aí, sua esposa, como é que vai? Tá bem? Para ver se o cara se tocava e voltava para a pauta, entendeu? Enfim, então isso acontece, espero que aconteça menos. A gente vai calejando também, eu acho que foi uma coisa que eu nunca parei para sofrer. Assim, nunca sofri um assédio também, uma coisa realmente... que me violentasse, só esse assédio verbal, assim, mas não um assédio mesmo né, físico, né? E, ao mesmo tempo, assim, agora, como gestão, por exemplo, né, na gestão Yin e Yang, eu acho que, como liderança, eu acho que as mulheres acabam, de repente, né, tendo melhores gestões ESG, porque elas têm uma visão mais do todo, né? Sistêmica. Eu lembro sistêmica, quando eu terminei minha faculdade, eu fiz como trabalho de curso, um doc que foi baseado na crítica turista feminina, que é da Gemita Meno. Gente, estou citando a Gemita Meno, meu Deus do céu. Agora eu fui longe, eu fui lá. Foi, gente. Foi uma longe. antropóloga de BH. Olha. O que ela fala? Que como a mulher ela nasce com útero. Ai, obrigada. Como a mulher nasce com útero, ela já nasce... Quer água? Não precisa, Emília, não. Não, tem aqui. Ela já nasce... né, com uma mistura todo mês, né? Ou seja, é como se o nosso corpo é preparado para o outro. Se a gente vai usar esse espaço para o outro ou não, o problema é nosso. A gente pode optar. A gente opta. Mas, assim, a questão da menstruação, do ciclo menstrual, né? Muda a lua. Gente, eu sou totalmente... Eu menstruo junto com a lua, entendeu? A lua eu menstruo também. Tô lá. Você está convivendo com mulher, seu ciclo menstrual vai junto. Ou seja, a gente é muito mais sensível, sabe? Ao ambiente do que os homens. Então, isso faz a gente ter uma sensibilidade, de repente, uma intuição maior do que uma gestão masculina. Ao mesmo tempo, os homens também têm, né, um nível de guerra, de entrada, de decisão muito mais agressivo do que a mulher, que também é importante. Então, claro. Eu sempre falo, né, que tudo... Eu fico, gente, eu sou tão diversa que eu até aceito homens na minha empresa. Olha que coisa maravilhosa, hein? Bem eu inclusiva. não sou feminazi, eu fico brincando com eles. Eu tenho dois líderes masculinos que são ótimos, que são super competentes e que trazem essa visão, de repente, até mais yang do que a minha gestão e vice-versa, né? Então... eu vejo essas duas características, né, no empreendedorismo masculino e no empreendedorismo feminino, me vejo como tudo se complementa. Maravilhoso. Entendeu? Porque você não pode ser, sabe, só mulher, só homem, sabe? Você tem que criar só pessoas pretas, não, só pessoas amarelas, não, só pessoas gordas, não, só pessoas magras, sabe? A ditadura da academia, não, é a ditadura, sabe, do corpo livre, assim, tudo compõe. Entendeu? Tudo compõe. E o rico é isso. Eu sabe? concordo com você. Se você entrar numa sala, tem uma frase, eu esqueci, de um apresentador americano, negro também, do movimento... de um movimento para empregar pessoas pretas, né, na indústria da comunicação, na narrativa da comunicação, da publicidade americana, que ele fala, se você entrar numa sala e ser todo mundo igual, preste atenção, porque dali não vai sair boa coisa. Sim. Porque você tem que entender, sabe, o que o outro cara está vendo lá do outro lado do oceano, entendeu? Lá do outro lado do continente, para você entender se aquela sua ideia, de fato, né? Sim. Ela é válida, ela comunica com todo mundo. Sim. Entendeu? Sim, até tem uma passagem, eu acho que é do Jack Welch,
que ele fala que quando entra numa reunião e todo mundo concorda do mesmo tema, ele fala, não, vamos cancelar essa reunião, vocês vão embora e vocês vão voltar aqui com alguma discordância. A gente tem que discordar, porque se está todo mundo concordando, tem alguma coisa errada, não Exatamente, pode. Vamos deixar com preguiça. Tipo assim, entenderam? Entendemos. Tá tudo certo, vamos seguir por aqui. Não, tudo certo não. Eu preciso... E é o contraponto, né? Eu gosto muito dessa fala sua. Eu gosto muito dessa coisa de... E o diverso é isso. É homem, é mulher, é preto, é branco, é amarelo, é trans, é o que for, o que precisar, né? E nós precisamos de toda essa representatividade dentro das empresas. Eu acho que isso é um fato que a gente já mais que comprovou, né? Sim. E a democracia, né? Eu acho que, principalmente, a democracia é isso. É você aturar mesmo o diferente. Teve uma outra Building the Democracy também no evento, porque o evento terminou sexta-feira, eu tô com ele muito na minha cabeça, assim, sabe? Não, conta tudo, que eu só vi pelo LinkedIn, já que você estava lá, conta pra gente. Muita coisa na minha cabeça, e eu tô ainda decantando, porque é um evento muito rico, cara, são milhares, centenas Teve um monte pessoas. de gente. Muita gente, muita gente. Como eu sou muito focada nessa pauta, eu consumi muito, ou Venture Capital, porque, enfim, eu tô minha empresa é uma startup, a gente está, enfim, buscando, né, soluções, parceiros e tal. E eu sou uma empreendedora quanto mais, então eu quero ver, sabe, ver os outros empreendedores, o que tá on, sabe, enfim. Então, que ela tenha, sabe, um aplicativo para ajudar pessoas a construírem democracias. Porque até às vezes dentro de uma empresa, né, para você saber, sei lá, se a máquina do café vai para a esquerda ou para a direita, se você liga, por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado está frio ou está quente, porque o fica em cima de mim, eu tenho que levar casaco. Gente, eu já vi brigas eternas dentro da empresa por causa de ar-condicionado. Sim, entendeu? Sim. Ontem a Lina Nakata, Vocês já viram ar-condicionado? Que teve aqui com a gente, ela postou um vídeo falando que assim, o mundo foi feito para os homens. Então ela falou, por exemplo, acidente de carro. Os bonecos eram bonecos com estrutura de homem, então o airbag foi desenhado para estrutura de homem, o cinto, tudo. Olha que maluquice. É muito doido, né? Ela falou, por exemplo, na empresa, o ar-condicionado, a estrutura do ar... Estrutura não, normalmente o ar é para homem, e a gente precisa de 2 a 3 graus mais quente, nós mulheres, do que os homens. Então, ela estava mostrando esse vídeo aí, que realmente... Por que é a importância das mulheres dentro das decisões? E agora tem os bonecos femininos, né? Para fazer os crash tests lá. Que legal. Legal. E, bom, e você estava contando, você estava falando... Então, da coisa que você tem que a democracia é isso, democracia. É você suportar o diferente, né? E isso tudo bem, eu posso não gostar. Fala, cara, eu não gosto de gente que usa verde. Não gosto, acho que verde cafona, odeio verde, não verde, pra mim é o ó. Cara, tem gente que usa verde, beleza, fica aqui, entendeu? Eu acho que isso é grande... Eu vou querer exterminar as pessoas assim. Acho muito louco isso, entendeu? Porque senão vai ficar todo mundo igual. E, de repente, daqui a um pouco, eu vou falar, puta, se bem que verde é legal? Olha, começar a Copa do Mundo, sabe? Sei lá, entendeu? Acho que é muito relativo isso. Como eu estava falando no início, né? Não existe certo, não existe errado, sabe? As coisas são fluidas, entendeu? As coisas são mutáveis, sabe? E são mutáveis mesmo. A natureza é mutável. Acho nada melhor, né? Para você comparar, né, o mundo quando você olha para a natureza, porque a natureza está aí desde que o mundo é mundo. E a natureza, o que acontece? Ela muda. Tem espécies que entram em extinção naturalmente. Tem que não, que tudo bem, pela ação do homem. Mas tem outras que entram naturalmente. Né? Por exemplo, o cerrado brasileiro. Né? Chega um momento lá da época, eu morei muito tempo em Brasília. Tem um determinado momento do ano lá que o cerrado ele entra em combustão. Né? Ele mesmo ele entra em combustão, né? Ele morre e aí ele renasce. Né? Então, a natureza tem o ciclo. Agora, ele renasce exatamente igual do que era antes? Não, ele renasce de maneira diferente, né? Uma árvore, né? Então, cai o fruto, ele vai nascer uma outra árvore. Nasce uma árvore igual? Não, é uma árvore diferente. Então, esse ciclo, Isaba, acho que dá para a gente... Primeiro, não adianta se segurar numa realidade. Não vai mudar, cara, vai mudar, você querendo ou não vai mudar. Tudo é mutável, entendeu? E que vem o novo, entendeu? Por isso eu falo, tipo, aceite o erro, vá no flow, porque quanto menos rígido você for e quanto menos você querer controlar, mais feliz você vai ser, porque você vai estar sendo surpreendida pelo novo. E aí vai, tipo, nossa, que ótimo, mas não deu certo, mas deu errado, mas deu certo, deu errado, enfim. É verdade. É verdade. E não tem nada mais humanizado nas empresas do que isso, na vida, né? Obviamente, mas levando aqui para as empresas, que é
assumir o diferente, conviver com o diferente, não virar um opositor porque ele é diferente, né? Porque se eu pego o diferente, é o que a gente estava conversando aqui, né, da mesa, do todo mundo pensando igual, para onde vai todo mundo, né? Vai virar uma manada, né? E todo mundo caminhando para o mesmo caminho. Então, não vai ter ideias como a sua, por exemplo, que pensou diferente. Exato. Né? Que olhou com outro olhar e outras iniciativas que você contou aqui para gente. Então, gente, diversidade é tudo. Diversidade é tudo para uma empresa crescer. E acredito, você falou, eu gosto tanto, sou tão diversa que eu tenho 2 homens aqui. E que você me disse, pensam diferente de mim. Sim, E isso se complementa, né? Sim. E eu ia te perguntar como que era composta a tua equipe mesmo. Dessas 120 pessoas, você falou que tem 2 homens, o resto são, então, 118 mulheres? Não. Na verdade, assim, a equipe de campo, ela não é fixa. A equipe fixa, a gente tem uma média de 30, 28 pessoas, porque a gente está crescendo tanto que cada dia entra mais gente na empresa que eu realmente nem... enfim, a base é Rio? Na base é São Paulo. É São Paulo mesmo. A base é São Paulo. O Rio, infelizmente, assim, economicamente, como empreendedora, eu tive que fazer a decisão, enfim, de mudar para São Paulo. Eu amo o Rio de Janeiro, mas eu vejo o Rio de Janeiro numa derrocagem político-econômica muito grande. Só para você ver, os 3 últimos governadores do Rio de Janeiro estão em Bangu, entendeu? Então, enfim... E não é no bairro, gente. Não é no bairro, é no presídio mesmo, entendeu? E ser horrível como carioca, então você tem uma carência e realmente, assim, foi uma decisão. Aquela da piscina que eu falei como empreendedora, eu falei, cara, eu estou nessa piscina, eu já nadei essa piscina inteira. Qual é a piscina mais funda? Ir para São Paulo. Um frio na barriga, mas assim, eu não quero ir, mas vou. Entendeu? Vim. Aí, quando eu falei aquela sensação, tipo, que eu estava aqui, que era do Doberman, sabe? Quando eu mudei para cá, sabe? Se a empresa vai virar aqui, quando eu mudei para cá, não tinha um cliente em São Paulo. Não tinha um cliente, tinha nada, entendeu? Aluguei um coworking em 2 posições, fui morar na casa de um amigo meu, entendeu? Ela alugou um quartinho para mim lá, para ver se eu virava, entendeu? E aí começou a virar, e aí vai virando. Aí enfim. Você comprou o prédio e agora ele paga aluguel para você. É assim, gente, a vida do empreendedor. Mas é muito legal contar, é claro. Quase isso, não imagina, nunca faria isso com o Vitor. Vai morar de graça, Vitor. Essa é muito das histórias dos empreendedores, né? Sim. De começar pequeno, começar nessa escassez, na dificuldade, né? E na correria. E aí muitos viram, muitos não viram, mas aí eu acho que é importante olhar por que aconteceu. Você falou, tive 2. Uma acabou. Uma caducou. Por quê? E você entendeu isso... Que tem o ciclo da natureza, como eu te falei, Mas você entendeu isso, você, né, fechou essa porta, mas você já de olho em outra. Então, acho que o empreendedor ele precisa desse movimento o tempo todo, né? Precisa estar com esse olho aberto o tempo inteiro e identificando possíveis clientes, né? Possíveis possibilidades, soluções. Eu acho que mais do que, eu quero vender isso aqui, é solução. Você precisa dar uma solução para o problema de alguém. O lance do empreendedorismo, eu entendo que é isso. Cara, é isso, mas eu, como de novo, Vi, eu acho que essa inquietude, sabe? O que vem agora? Qual é a próxima, sabe? Qual é a próxima temporada? Qual o próximo capítulo da novela? Quem é empreendedor? Por isso eu falo, gente, empreendedorismo não se ensina. Ou você nasce, entendeu? Inquieto. Não, gente. Você nasce inquieto, você nasce, meu amor de... Sabe? É uma coisa que vai, tipo... Até de falar, gente, relaxa, Emília, dorme, medita, sabe assim? Porque é uma coisa pulsante que às vezes eu mesmo fico, gente, desliga um pouco, pelo amor de Deus, sabe? Dá essa desligada, vou desligar. Eu medito, entendeu? Eu entro em contato comigo, tá, tudo bem. Vamos fazer uma outra coisa que não é pensar em trabalho, sabe? Que não é pensar em alguma coisa para produzir, para fazer, para realizar, sabe? Porque... O empreendedorismo, de maneira em geral, você está numa operação... O que está em operação atualmente já está rodando, no que está no ongoing, já não faz mais graça. Entendeu? Entendi, você está já procurando, você está 3 passos na frente. Alguém veio aqui, agora não vou lembrar, que falou que as startups são as novas drogas de algumas das pessoas. Sim. É isso, né? Exatamente agora isso. Você me resumiu essa... Eu já estou 3 passos na frente, assim, eu já estou fazendo 3 novos projetos para a empresa. Entendeu? Eu já falo para o Luiz, não peça para eu ficar aqui dentro. Tipo, o que eu não quero ir? Eu não quero ir para o escritório, não me peça para o escritório. E nesse evento, né, que vai muito empreendedor, é exatamente isso. Geralmente, o cara que é um empreendedor, ele não quer uma rotina de escritório. Ou seja, por isso que a gente começou falando sobre isso, né? O empreendedor, né, enfim, precisa
de ter uma equipe que gosta da rotina, que a rotina alimenta esses profissionais, para assim, para deixar o empreendedor, né, fazer outras coisas, para dar input na operação. Sim. Porque, obviamente, eu fiz várias coisas que deram erradas, que não decolaram, que foram voos de galinha. Entendeu? Agora, quanto mais você testa, né, quanto mais você lança, mais chance de dar errado. Né? Se você fica tentando só dar um tiro certo, né, aí nem sempre você vai acertar. Então, assim, eu fiz algumas coisas que já deram bastante erradas. Aí eu vou para o próximo. Eu também não fico, deu errado. Não, deu errado. Próximo. A gente faz alguns MVPs. E aí, isso que você fala assim, como é que você explica? Eu falei, cara, às vezes vem coisas tanto dentro da minha cabeça que eu não consigo nem explicar, entendeu? Eu desenho para a equipe, olha, vai ser assim, assado, e aí eu vou junto com o time, como é importante o trabalho de todos juntos, né? Na criação de uma ideia, né? Na concepção de uma ideia, né? Alimentando e trazendo outras informações para que aquilo seja, sabe, realizado e crível, né? E produtizável, acima de tudo, né? Então, por isso que é importante sempre o trabalho com a equipe, de novo, diverso. Porque eu sozinha, cara, eu não consigo fazer nada. Acho que você falou duas coisas que eu achei bem importantes. Primeiro que, assim, eu acho que essa pessoa... Eu não sei se todos os empreendedores têm esse Doberman que você tem aí, tá? Eu acho... Eu conheço uns que têm shih tzus, poodles, e dá certo, assim. Pede pra trocar comigo. Você eu acho que é um furacão, é uma coisa um pouco mais intensa do que eu tenho visto por aí, mas tá tudo ótimo, porque, né, eu acho que tá ótimo, tá lindo. Mas uma coisa que você falou, dentro desse perfil que você tem, ou até de outros empreendedores, é não ficar na rotina. Sim. Eu acho que é se libertar da rotina, que você falou, não me peça para ir para o escritório. Porque eu acho que é deixar essa mente mais solta e realmente buscar o outro e o próximo. Então, quando você começar a se estruturar, arrumar uma equipe que siga com a rotina para que você possa voar. Senão, realmente vai ficar naquele... Não vai ter inovação, como você disse. Exato. Assim, e o voar, assim, não é tipo assim, aquela dona de empresa, mas ela não gosta de trabalhar, não. E ela para o escritório. Não me entendam mal, gente. Não, entendi a rotina. Não é rotina, exatamente. Ou seja, é fazer reuniões com pessoas, né, em eventos, assim, e realmente tá olhando essa vitrine, né? E aí trazer essas inovações para dentro da ideia, assim. Para mim, o melhor laboratório é quando, sabe, eu vou fazer campanha dentro das comunidades, quando eu estou, né, lançando um projeto, tipo... Eu lembro durante a pandemia que a gente lançou um projeto de testagem em massa dentro das favelas de São Paulo, chamado Bora Testar, que eu fui, tipo, no projeto era pioneiro, eu estava lá, sabe, capitaneando o projeto. Gente, eu falei, já há tanto tempo que eu não lançava uma coisa nova, sabe? Como era instigante, gostoso, sabe? Assim, eu acordava às 5h30 da manhã, entendeu? E voltava para cá 10 horas da noite, feliz da vida, igual o pinto no lixo. Minha mãe chegou lá em casa e falou, Emília, o que você está fazendo? Você vai pegar Covid. Não, mãe, não vou não, estou indo de viseira, não sei o quê. Não. Eu estou testando as pessoas, eu estou me testando todo dia também. Não. Enfim... mas, de uma certa maneira, tinha um risco ali de eu estar mais em contato com claro. O vírus, né? E eu não era nenhuma profissional de saúde para estar me arriscando, assim, né? Mas eu estava entregando, né, de novo, uma proposta de valor ali, que era democratizando testes, né, de Covid, sabe, naquela auge daquela pandemia, onde aquelas pessoas, de repente, não tinham acesso a fazer os testes pagos, né, sem ser os testes do Sistema Hospitalar Público de Saúde. E isso foi uma parceria privada? A gente patrocinou. Ah, vocês patrocinaram? A gente patrocinou, a gente fez. Nossa, que bacana. E onde vocês fizeram? A gente fez em Paraisópolis, Heliópolis, Cidade de Tiradentes. Rocinha, a gente fez com um parceiro na Rocinha, com a Highlab, com o pessoal, esqueci enfim, mas fez com um parceiro da Rocinha, que eles até fizeram um evento agora chamado Favela Summit, para ele não ficar chateado comigo, pelo menos estou falando do seu novo projeto, Favela Summit. Belém, não, a gente fez Coroadinho, no Maranhão. Que legal. Quantas pessoas foram atendidas? Foram muita gente. Foram quase 5.000 pessoas. Foram quase 5.000 pessoas. Bastante. Legal. O mais legal do projeto foi que, como a gente tinha aquele teste que era o cassete, que era aquele teste de sangue, né? Que era, agora está muito mais moderno, né? Você tem até um de saliva. Tem. Enfim.
na área nasal e tal. Mas é caro, né? Se você for pensar, é caro. 70, caro. 100 reais. É caro, é caro. A gente tinha que fazer uma entrevista antes para entender, porque aquele teste do sangue, ele tinha uma janela para você conseguir pegar. Então, você teve contato com o vírus, que alguém tinha doente e tal, então a gente fazia uma entrevista. Sim. Olha como as coisas são no empreendedorismo. Agora eu vou contar uma outra história. Então, o que aconteceu? A gente ia para poder... E também, o que eu ia fazer, sabe? Não ia poder assim, gente, teste de Covid aqui. Aí ia vir todas as pessoas da favela, sei lá, no colégio, ou na associação de moradores, onde a gente fosse decidir fazer. Ou seja, quem estava com Covid, de repente, poderia contaminar quem não estava. Então, como estratégia, a gente resolveu fazer de maneira censitária. Então, a gente pegou as favelas todas, dividiu por censo, censitariamente, dividiu as amostras e foi casa a casa com enfermeiro, porque tinha que tirar sangue, ou seja, eu tinha que ter um profissional de enfermagem do meu lado, não podia, né, sair furando o dedo das pessoas. Vem cá, fala seu dedo, não pode, né? E aí a gente fazia uma anamnese. Então, e a gente usou um aplicativo, que era um aplicativo que era em inglês, que a gente tinha que traduzir ao português, enfim. Só sei que o aplicativo, algumas vezes, deu boot, deu ruim, e a gente deu tela azul, e aí eu falei, então vamos criar um aplicativo de pesquisa. Pronto. E aí a gente virou, depois dessa coisa, eu falei, Luiz, então, vamos começar, já que está com o aplicativo pronto, vamos começar a fazer pesquisa. E a gente começou a fazer pesquisa depois disso. Não só pesquisa de saúde, mas pesquisa de comportamento de consumo. Ótimo. Então, você tem uma pesquisa de comportamento de consumo de favela? De todos. A gente criou a persona favela. Você vê como uma coisa leva a outra, entendeu? Uma coisa leva a outra. Por isso que eu falo, quando você está muito focado, muito entregue no seu propósito, sabe, uma linha, sabe, A vai para B, B vai para C, C vai para D. Uma coisa vai levando a outra, de maneira muito natural. Você não precisa ficar se perguntando, e agora, o que eu vou fazer, entendeu? Por isso que eu acho que o exercício principal de um empreendedor, eu acho que para qualquer pessoa que esteja escutando a gente, é essa busca interna mesmo, sabe? No que eu sou bom, no que eu quero entregar para o mundo, sabe? O que eu vou deixar de marca, né, dentro da minha trajetória profissional. O que você quer deixar de marca, Emília? Eu acho que empatia e impacto social. Eu acho que é isso. Mas impacto social é muito legal de fazer, assim, sabe? Entregar um mundo melhor. Sabe? Sem dúvida. Então acho que é o filho mesmo. Quando a gente começou, você falou, era o marido, mas acho que é um filho, viu? Acho que a outdoor social porque é o que você vai deixar. Né? O seu legado. É isso, impacto social, assim. Isso é muito gostoso de fazer. E aí você vai aprendendo diversas maneiras de fazer esse impacto social. Né? Que começou, né, pela face, de colocar... Por isso, cara, colocar face para mim na casa das pessoas, já não é mais desafio, assim. O projeto está pronto, está ongoing, está rodando. Todo mês a gente coloca 1.500 faces no Brasil inteiro, entendeu? Que legal, ótimo. Então, eu preciso de profissionais que gostam de rotina, né? E, obviamente, nessa rotina tem desafio, porque tem um cliente que quer que coloque a face como a da Colgate, que a gente acaba falando mais em inglês para Colgate, desculpa. Tem formatos diferenciados, né? O dia a dia de um campo como esse, dentro de favela, ele traz desafios, né, diários, né? Obviamente que tem desafio. Mas para mim, o que me move é alguma coisa realmente fora dessa rotina, entendeu? É criar alguma coisa fora da rotina. Aí teve, bora testar, tá pronto já, porque o aplicativo de pesquisa tá rodando. Aí a gente suou pra caramba para poder ter o time de pesquisadores no Brasil inteiro, formar pessoas, achar, não sei o quê, montar a pauta, agora tá pronto. Tá bom, e agora? Entendeu? Próximo. Entendi, gente. Olha só, que é um movimento, né? O tempo todo. Um movimento o tempo todo. Movimento. Tá bom. Emília, o que mais que a gente pode deixar hoje para o pessoal que está ouvindo a gente, que pensa em ter ideias, ou tem alguma ideia na gaveta? O que você acha que a gente pode deixar para a galera se movimentar, como é isso que a gente tem comentado? Cara, eu acho assim, subjetivamente, é esse caminho, sabe, do que eu gosto de fazer, né? E aí eu vou te dar um caminho meu, né? Que é a meditação, né? Uma meditação, uma terapia, colocar seus valores profissionais no papel, né? Então, qual é o meu valor profissional, por exemplo? O principal valor profissional é a liberdade.
Eu gosto de ser livre, entendeu? Então, para mim, minha equipe tem que ser livre, minha equipe tem que ser... Um outro valor é a confiança, eu gosto de confiar nas pessoas, eu gosto de ter certeza. Então, sabe, entregue as coisas, né? Não fique entregue, fala, e aí, fez? E aí, tá pronto? E aí, tá certo, né? Tipo, Fica errou. a dica aí para alguns Quando eu gestores. te falei do erro, eu falei, cara, errou. Daqui a pouco te conserta, entendeu? Eu te falei uma coisa que e foi coisas que eu fui aprendendo na minha trajetória. Eu não aprendi assim, não. Pelo contrário, eu tinha um dó, que agora virou, de repente, um maltês. Tá domesticado, tá ali, mas tá domesticado. Mas tá ali, às vezes tá bom. Então, acho que de maneira mais subjetiva, eu faria isso, assim, tipo, né? De como você busca esse propósito e como é que você... Que aí, se você realmente está imbuído, pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser assim, cara, vai ser... Porque às vezes não precisa ser uma grande ideia, né, Emília? Às vezes a gente olha você e fala, gente, eu nunca vou pensar igual essa mulher. Mas essa ideia é ridícula, a ideia mais simples do mundo. Sim, mas às vezes a gente se cobra que é aquela coisa da... Até esqueci. A impostora. Nossa, mas se eu não tiver uma ideia que milionária, eu não sou ninguém também. E não é assim, né? Você pode ter uma ideia pequena, mas começar a operacionalizar também, né? Mas eu me sinto uma postura também muitas vezes. Às vezes eu falo na terapia, gente, ai, eu me sinto tão incompetente. Eu sou tão burra. Aí a Hilda até ri. Mas todo mundo tem esses momentos também de fraqueza, obviamente, óbvio, claro. Se você não se questionar... Poxa, quem é você? Entendeu? Você é super-homem? Não, se questionar faz parte da vida, entendeu? Vou por esse caminho, tá realmente certo? Enfim, de maneira subjetiva, eu acho que essa clareza, essa verdade consigo mesmo, né? De saber, sabe, que o que me faz feliz, o que conta, sabe, o que fala sobre mim, né? Porque eu acho que o outdoor social, ele fala muito de quem eu sou, entendeu? Da onde eu vim, né? Da minha história, né? Estudando em colégio público, eu nasci numa periferia em Angra dos Reis, meus pais são pessoas, né, ligadas a trabalhos sociais, meu pai é jornalista, minha mãe é socióloga, então ele conta também da minha história, né? Não é, aí eu vi, favela estava crescendo, eu resolvi... Não, isso fala sobre mim, né? E de uma maneira objetiva e pragmática, aí eu falo organização. Aí, realmente, assim, para você empreender, né, para você ter sucesso, tem que se organizar. Então, quando eu falo que o Doberman, né, que empreender é difícil, né, no sentido que aí realmente tem que, né, ter essa mola propulsora, né, de organizar as tarefas, né, esquematizar as ações, o que vem primeiro, o que vem depois, escrever no papel, porque às vezes você acha que vem primeiro, não vem primeiro, vem depois, vem terceiro, vem quarto. Sim. E isso também te dá uma calma para você ir fazendo cada ação de maneira escalonada, sem achar que aquilo ali vai vir uma onda de tsunami e vai te engolir, entendeu? Então, esse pragmatismo eu tenho. Por isso que eu falo, empreender de acordar às 5 horas da manhã, sabe? E vai dormir 10 horas da noite. Para você começar a tirar uma ideia do papel, entendeu? É desgastante. Então, a mãos à obra. E ninguém vai fazer por você, né? Tipo, eu sempre falo, você é o primeiro colaborador da sua empresa. Então, você tem que colocar aquilo ali de pé, entendeu? Você é o colaborador 0, 1, ou colaborador 1, entendeu? Então, você tem que fazer aquilo ali acontecer, né? Então, você precisa de muita disciplina. Então, por isso que eu falo da meditação, porque enfim, né, por ser naturalmente ansiosa, deu a perceber... a meditação, ela me dá um centro de, cara, isso não vai me engolir. Tipo, eu vou fazer, eu vou acordar, vou tomar café. Então, fazer um exercício físico é uma coisa também que eu sempre me dediquei a fazer, porque isso também libera uma energia, enfim, te faz você ter, pelo menos, hábitos saudáveis, porque o desafio é grande, né? Principalmente quando você faz uma coisa que você acredita, né? Todo empreendedor é apaixonado pelo que faz. Então, assim, quando eu lembro, no início, alguém falava mal da minha ideia, né? Eu ficava super magoada, sabe? Assim, parecia que tinha xingado minha mãe. Enquanto receber críticas é ótimo, Sim. Entendeu? Eu falo, realmente, isso aqui não está muito bem, dá para ajeitar, entendeu? Sim, é verdade. E, bom, outra dica seria, né, saber ouvir críticas, né? Que críticas são sempre construtivas, como você mesmo falou. Quem concorda com você, o que vale? Ai, tá tão bonita, tá tudo ótimo. Não, fala a verdade, entendeu? Né? Tudo ótimo mesmo. Entendeu? Sim. E aí você contribui, você fala, opa, então é melhor por esse caminho. Não, esse caminho não, né? E ajuda a gente a ajeitar o foco, né? Bom, Emília,
alguma coisa que você não falou ainda, que você acha que você tem que falar para sair daqui em paz com o teu Doberman, com o teu Maltese, com o meu canil com todo inteiro. o canil, com... Eu acho que não. Acho, enfim, parabéns pela iniciativa. Não conhecia, vou ouvir. Acho muito bacana o bate-papo. Acho que precisamos muito falar sobre o humano, né? Porque o humano é isso, é essa diversidade, é errar, é ser feliz, vou começar de novo, né? É chorar, enfim, é falhar, né? E é assim que a vida é. É assim que a vida é. É verdade. Emília, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ouvir, suas histórias. Você motiva a gente. Obrigada. É bem gostoso. Espero que você tenha gostado. Gostei que tenha muito. curtido. Gostou? Gostei muito. Estou aberta para outros convites. Adoramos. Pode deixar. A gente põe aí na agenda, pessoal. Tá bom. Gostou da Emília? Bom, vai lá, curte ela nas redes sociais. Curte o Outdoor Social. Não deixa de seguir, prestigiem, né? Contratem quem é das empresas, não é mesmo, Emília? É verdade. Claro. Verdade. Liguem para a gente. Ligue lá para o Outdoor Social. Se você gostou, curtiu, gente, dá um joinha pra gente, encaminha para quem você conhece, que ajuda muito o canal e também ajuda as pessoas a conhecerem esse tipo de gente como a Emília, que é maravilhoso para a vida da gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.